Salve, salve! No último Canal Livre que você viu aqui na Band News TV, a gente entrevistou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. A gente tratou, obviamente, a maior parte do programa foi sobre os desafios da pasta dele, que aliás são muitos. Só em 2 momentos a gente parou de falar de comunicação, quando a gente discutiu os desafios do governo Lula para formar maioria no Congresso e quando a gente discutiu uma denúncia que pesa contra ele do tempo em que ele estava na Câmara dos Deputados. Ele fez uma emenda parlamentar para pavimentar uma estrada no Maranhão que passa pela fazenda dele. Aí, no começo dessa semana, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem falando de um relatório da Controladoria Geral da União sobre essa obra. É um relatório do mês passado, que concluiu que ela beneficiaria propriedades do ministro e só propriedades do ministro, o que o ministro nega. Bom, como essa obra está sendo investigada pela Polícia Federal e saiu esse relatório ruim, o ministro tem um problema grande para resolver, um problema dele, mas essa história mostra que o Brasil tem um problema maior, que vai além dessa possível ilegalidade. Eu estou falando da distribuição desenfreada de dinheiro público por meio das emendas parlamentares. Elas existem em várias democracias, mas em nenhuma elas são distribuídas segundo a lógica brasileira. Pega os Estados Unidos, por exemplo, tem emenda parlamentar por lá. Mas elas representam 1,5% do total do que o governo investe. Aqui no Brasil, 20%. Não dá para você ouvir 1,5% e 20% e achar que isso é normal ou que isso está certo. Por que os deputados, por que os senadores têm direito de fazer chover dinheiro público nas bases deles? Por que eles recebem um cheque em branco com uma parcela do seu imposto para aplicar aonde eles querem? E aí a gente vê o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado falando em austeridade, mas eles não questionam essa ação entre amigos, que fica cada vez mais cara porque o volume total de emendas cresce uma barbaridade, são dezenas e dezenas de bilhões de reais. Dá quase 4, 5 vezes o custo total que se discute nesse momento no impacto da desoneração da folha de salários, que beneficia mais de 9 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Como eu disse, o ministro Juscelino tem um problema para resolver, um problema com a Polícia Federal, que investiga a emenda que ele fez, é um desafio dele. Mas com Juscelino ou sem Juscelino, o Brasil tem um problemão nessa área que dificilmente vai ser resolvido, porque os encarregados da solução, que são os nossos governantes, são os maiores beneficiários desse sistema.